dessa mesma perspectiva, eu sei que o assunto às vezes se torna um assunto polêmico para a gente tratar, mas, pastor Carlos, qual a sua ideia sobre essa falta da busca, em especial dos nossos jovens, pelo sentimento de gastar-se, deixar-se gastar na obra de Deus, investindo principalmente no seu chamado ministerial? A gente tocou agora há pouco, é claro que o ministério pode ser compreendido em vários âmbitos, inclusive eu posso influenciar em outras esferas, não necessariamente só dentro da igreja, como líder, como pastor, mas a gente percebe que ainda assim a observação é que os tempos atuais têm deixado muita gente colocando o reino e as suas vocações, seja ela dentro da igreja ou seja ela extra, igreja, em segundo plano. Como entender isso? O pastor W. Gomes comentou agora sobre a questão de uma época em que nós tínhamos referenciais. O senhor entende que esse problema hoje seja um problema de crise de referenciais? O senhor entende que alguns escândalos que também têm acontecido em instituições têm deixado com que muitos desses jovens se tornem um tanto quanto contrários a essa situação? Ou são os tempos mesmo que são difíceis, a tecnologia que tem roubado? Eu sei que são várias variantes, mas em linhas gerais, como é que o senhor entende esse momento e a que o senhor atribui essa falta de busca no investimento pessoal no que diz respeito à vocação ministerial? Eu, embora muito contrário ao posicionamento com relação a essa questão de pouca busca, que as pessoas entendem ser algo, por exemplo, ruim, negativo, eu encaro como normal, pastor Luarão. Por quê? Poderia dar alguns exemplos, só para explicar a questão. Nós temos que entender que existem situações na palavra de Deus que precisam ainda ser cumpridas. E nós entendemos que uma das coisas que vem se cumprindo a cada dia é o esfriamento. Então, quando eu observo que há um determinado esfriamento em determinada esfera, eu encaro com naturalidade, não me preocupo. Eu não me preocupo no sentido de que é algo que inevitavelmente acontece e vai acontecer. Tá? Em contrapartida, eu não quero ser um modelo de pessoa que aceita isso passivamente e, embora seja algo que é normal, que está caminhando para isso, eu não quero ser o agente principal inserido nisso. Eu quero ser diferente. Eu não quero fazer parte desse normal, que hoje é normal. Eu quero ir contra isso. A questão da referência, eu entendo que ela é mínima. É claro que é muito bom, e eu, embora jovem, nós todos somos jovens aqui, eu sempre tive o prazer de ouvir grandes pessoas. Eu estava lembrando agora há pouco, um almoço que eu tive em 2005, eu, pastor Severino Pedro da Silva, pastor Walter Ferrareto e mais dois jovens, Daniel e Júnior, filho do pastor Ferrareto, eu posso citar porque não é problema algum. E eu lembro nesse almoço de domingo após a escola dominical, o pastor Severino Pedro, para mim, uma das maiores referências que eu tive o prazer de apertar as mãos do pastor Severino Pedro da Silva. E o pastor Severino, muito alegre, sempre fazia perguntas na hora do almoço. E eu e os outros amigos respondiam essas perguntas. Só que nesse almoço de domingo só eu respondia. E os meus colegas não respondiam, né? E o pastor Severino gostava. Esse aqui está por dentro. Então é uma coisa muito pessoal. É uma coisa muito restrita. Eu estouro meu cartão com livros. Isso não é uma imposição, é um prazer. Porque eu não quero fazer parte, como eu disse, desse normal. Se nós entendermos que precisamos de referências, nós estamos colocando a maior referência, que é Cristo, em xeque. A minha maior referência, por ser cristão, é Cristo. Ela é a minha referência, Ele é o meu guia. Eu tenho que olhar para Cristo. Quando eu olho para Cristo, as referências são secundárias. E hoje nós observamos que se tornou ao contrário. As referências estão em primeiro plano e Cristo está em segundo plano. Se nós chamarmos o pregador A para um evento, vai um número de pessoas. Se nós chamamos o pregador B, vai outro número de pessoas.
E isso está sendo normal, mas, como eu disse, não podemos fazer parte desse normal.